Belmonte em Cantos Mil é o título do novo trabalho de Nuno da Câmara Pereira, aos 66 anos, aquele que é apontado como responsável pela renovação do fado em Portugal, desde os anos 70, volta à carga musical, desta vez em torno do achamento do Brasil. Muito bem-vindo, Nuno, de novo à RDP Internacional, ao Germano Campos de Entrevista. Aqui sim é uma estreia. É uma estreia, é a primeira vez que cá vens, não é verdade? Aqui este programa é. Sim. Há quantos anos é que a gente não se via? Não sei, mas Há algum tempo. Eu acho que não vale a pena a gente contabilizar isso. Agora, sentimos um bocadinho mais antigos. Não, o que vale a pena é que a última vez que a gente se viu, certeza que foi ontem. Foi ontem. E de ontem para hoje passou muito pouco tempo. Passou muito tempo, mas foi ontem. Mas foi ontem. E há quanto tempo é que não gravavas? 7 anos. E porquê 7 anos? Fala-se da crise dos 7 anos no casamento. Tu não estavas chateado com a música, nem te querias divorciar dela. Não, de forma alguma. Pelo contrário, pelo respeito que tenho, que a ela tenho, pelo respeito que lhe devo, por aquilo que vinha acontecendo e que vinha acontecendo à volta do fado. E por aquilo que ela te deu. E por aquilo que ela me deu, com certeza. Não é? Amor é isso, é dar e receber. E então, vendo o que é que se passa com o fado, com esta nova onda modernista, e tudo o que se passa à volta da inteligência que se tem hoje do fado, noto aí uma certa... Não sou irónico. Não estou a ser irónico. Não sou irónico. Isto não tem nada a ver com ironista, tem a ver com uma verdade de La Palisse. De Monsieur de La Palisse. De Monsieur de La Palisse. E então é repensarmos o que é que nós podemos oferecer mais, o que é que podemos aprender e como é que poderemos apresentar-nos ao público com a dignidade que sempre exigimos a nós próprios. Então a que conclusão é que chegaste? Exatamente, 7 anos de reflexão não é nada, mas ainda que eu sou um jovem, como tu sabes, e basta ouvir a voz está igual quando tinha 20 e tal anos. Porque também tens cuidado com ela. Graças a Deus. E então, nunca fumei, por exemplo, não é? Mas, e tenho as horas de sono todas como deve ser, é importante, não é? De qualquer maneira, o próprio álbum demorou 3 anos a ser posto em pé. É repensar pensar nas letras, como musicar, aonde musicar, arranjos, músicos e aonde gravar. Mas em 7 anos, Nuno, houve tanta modificação, tanta alteração. Por isso mesmo. A começar pelas regras do mercado. Por isso mesmo, o que é que eu fiz? Deixa-os cansar. É uma estratégia? Uma estratégia. Deixa-os cansar. Porque este modelo musical, obviamente, já percebemos que está gasto. Qual modelo musical? Este, o chamado fado, o fado moderno, não sei como é que chama aquilo, hoje em dia tem mete bateria, à bruta, não sei o que mais. Vão acrescentando. Não inventaram nada. Eu pus a percussão em 1980, há de se lembrar com certeza. E temos aqui a percussão, de uma forma muito leve, muito tenue, muito soft, para não implicar com a onda musical que o fado tem, com a sua textura. E o fado não é o fado rock. Olha, já Artur Ribeiro, eu gravei isso num dos últimos álbuns que eu fiz, que era a minha maneira, com a ovação. E eu dizia, não é rock, não é fado, não é mamo, nem chachado, nem tem gente no mercado para quem toque. É o fado, novo fado, todo musicado, a quem chama fado rock. Um pouco mais ou menos, assim, os versos. E é verdade, a gente já não sabe, já não sabemos se estamos a ouvir rock, se estamos a ouvir fado, se estamos a ouvir pop. Aliás, vou-te dizer mais. Isto é de tal maneira que alguém do fado, não vou dizer se é masculino, se é feminino, que é para não haver problemas, lá fora, foi divertida por um produtor holandês, meu amigo, ou minha amiga. Não me tragas cá mais isso, porque eu, para música pop, tenho eu cá e melhor. E para esse peditório já dei. Exatamente. Portanto, apresentas-te com fado que eu conheço, que eu gosto, que eu quero prover, que é genuíno, que é diverso. Ou então não me interessa este modelo. João, como eu te disse, quando eu, nos anos 70 e sobretudo nos anos 80, quando tu apareceste em força no mercado, foste considerado um renovador do fado. Porquê é que estes não podem ter a mesma oportunidade? Não está em causa a renovação. Não está em causa o modernismo.
De forma nenhuma. O que pode estar em causa é a ruptura com a matriz, com a essência, com a textura que só o fado tem. Isso é que pode estar em causa. Então, mas não se pode falar numa evolução? Pode, mas a evolução, continuo a dizer, não é destruir os alicerces. Então o que é que Não é, vamos lá ver, qualquer edifício parte de um substrato essencial, que são os alicerces. Depois os alicerces é que pões a primeira estrutura. A primeira estrutura são exatamente o resto de chão. As paredes. Depois o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Tu não podes partir para um fundamento cultural, seja ele qual for, a partir do patamar que é o último. Não se pode ser pescado antes de o ser. E essa é que é a problemática hoje em dia, quanto a mim, da minha humilde opinião, e tenho direito a ela, pelo menos para mim próprio. Eu não estou aqui a desafiar, a confrontar enfim, seja quem for, ou seja o que for, estou simplesmente a justificar perante a tua advertência porque é que eu durante 7 anos não gravei e estou aqui a tentar justificar o meu tempo de reflexão, o que é que refleti e perceber onde é que eu estava, onde é que me poderia encontrar e reencontrar. Mas Isso valeria a pena. E eu acho que é este momento que vale a pena, depois de alguma forma o modelo estar gasto, em que eu desafio que tu ouves um CD e praticamente, de olhos tapados, dificilmente distinguirás quem está a cantar e quais são os músicos que estão a tocar. Os arranjos são similares, a música é similar, o formato musical é similar e, portanto, não há, obviamente, diversidade nenhuma. Há muita quantidade, muita qualidade, com certeza que sim, mas numa direção que não é aquela em que eu defendo e sempre defendi e sempre respeitei e considerei. Mas olha, mas o que é que tu tiravas, ou o que é que tu acrescentarias em relação a vários discos de fado que têm sido publicados nos últimos anos? Eu não acrescentaria ou não. Ou sinto ou não sinto. Ou retiravas? Não. Instrumentos, por exemplo? Eu não vou dizer. Eu simplesmente sinto-me ou não me sinto enquadrado. E sinto-me desenquadrado. E tenho direito a não me enquadrar. E como não me enquadro, em diversos aspectos, inclusive o comercial, como é que se comercializa hoje em dia o fado? Como é que se vende? O que é que são as editoras? O que é que elas valem? O que é que elas representam? Onde é que estão os lobbies? Não é? E por isso mesmo, tu, com 66 anos e 40 de carreira, e com 16 ou 17 álbuns publicados, tu pedias assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Já não tenho que provar coisa alguma. Existirei, se valer a pena para mim próprio, dizer, Nuno, podes-te renovar a ti próprio. E aí foi isto que eu fiz. Aí querem, então aqui vão. Portanto, eu apresento-me aqui de peito aberto, com um fado renovado e com uma forma renovada, que não é mais do que a continuidade da minha obra musical. Vão ouvir o meu primeiro álbum, mas todavia, hoje posso-me apresentar perante o vulgo que estou também num fenómeno chamado renovação do fado. Hoje estamos à conversa com o Nuno da Câmara Pereira, aqui na RDP Internacional. Nuno, 40 anos de carreira, começaste, portanto, em 1977. Profissionalmente. Em 1977, profissionalmente. Não comecei a cantar na tasca do tio Alberto, ou para a tia Maria, ou para a tia Balbina, e já conta como profissão. Isso não conta. Portanto, foi a primeira vez que eu pisei um palco e foi o Coliseu, 1977. Não foi na tasca da tia Maria Balbina. Não desfazendo. Não desfazendo, claro. Vira a Maria Balbina. Fazia um pompão e a tia Francelina costurava para mim e cozíamos botões. Muito bem. Mas 40 anos depois, por exemplo, há 5 ou 6 anos desta parte, há um evento em Lisboa só dedicado ao fado, que é o Caixa Alfama, agora mais recentemente também o Caixa Ribeira no Porto e também em Angola. Mas tanto quanto eu me apercebo e desmento-me se for caso disso, nunca foste ao Caixa Alfama, pois não? Não. E foi uma oportunidade perdida de celebrar os teus 40 anos de carreira. Convidaram-me há 3 anos para ir à Caixa Alfama, mas as condições não correspondiam àquilo que eu exijo para mim. Logístico ou financeiras?
Ambas. Portanto, eu acho que o Caixa Alfama só irei lá quando tiver categoria para ir ao palco principal. Como acharam que eu não tinha categoria e como inclusivamente chegaram-me à frente com o cachê que não sou eles que têm que propor, sou eu que tenho que dizer qual é o meu valor, não chegámos a conclusão nenhuma. Há um entendimento. E, portanto, entendimento, exatamente, e pronto, cada um seguiu naturalmente a sua trajetória. Mas na minha casa sou eu que mando. Olha, e no Museu do Fado, quem é que manda? Porque eu também não vejo lá a tua fotografia. Vês lá num cantinho, perdido. Estava lá num cantinho. Está lá, perdido lá num cantinho. Eu peço desculpa, esqueci-me de ver. Lá num cantinho, perdido lá no meio daquilo tudo, Esqueci-me para haver muita confusão. Esqueci-me de ver esse O próprio cantinho. Vicente da Câmara, a fotografia também do Vicente da Câmara é quando ele tinha 20 anos, que é para ninguém perceber que é o Vicente da Câmara. Pronto, aquilo é um lobby escardalho, dominado por uma gente que tomou conta do fado, que odiavam o fado na altura, não vou referir nomes, não vale a pena, e que portanto, estão não só a usurpar, mas a perverter o fado. Esta é que é a verdade. Tu criaste já alguns anticorpos? Graças a Deus. Nenhum artista, seja pintor ou escultor, é grande enquanto não criar anticorpos à sua volta. Um criador. É sempre Criativo. É sempre. O artista tem sempre uma grande análise crítica, mesmo de si próprio. Apontar a si próprio os seus defeitos, os seus erros. E este álbum, por exemplo, que temos aqui 7 originais, em que fui eu que escrevi. Os poemas são meus. Portanto, também posso dizer agora com alguma prosápia, porque eu sempre escrevi um tema ou dois, mas nunca me assumi cantautor. Hoje em dia é preciso ser cantautor. Então, olha, agora pode Mas dizer, cantautor é aquele que escreve a autoria das músicas e que canta as mesmas. é o caso. Mas és cantautor. Sou. Não és o baladeiro, para não. Não. Nem outra coisa. És fadista, ponto. É. Nem baladeiro, nem outra coisa. Nem outra coisa. Que outra coisa? Não sei. Outra coisa. Outra coisa. Esse Esse é um problema. Eu não ser outra coisa. Gostavas que as pessoas achassem que tu, ou que queriam que tu fosses algo diferente. Não, se fosse outra coisa, era original. Mas estás a falar que é a nível político, por exemplo? Não. Não. Vamos lá ver. Nós temos... A nossa sociedade está toda estratificada. Está estratificada. Na direção horizontal e, pior ainda, na vertical. E, portanto, ou nos enquadramos e estamos lá, ou estamos desenquadrados e não queremos pertencer a um exército. Sabes que ser artista é ser livre, não é ser libertino. Ser artista é ser uma pessoa que pensa por si próprio e critica a sociedade. É para isso que serve a poesia, a escultura, a pintura. É uma análise sempre social e política. Não é para ficar tudo na mesma. Não. Para isso não precisamos dos artistas. Senão, para que é que teríamos um Bocage, um Fernando Pessoa, um Camões, uma Floribela Espanca? E esses sobreviveram à poeira dos tempos. Mas não. Morreram praticamente indigentes. Exatamente porque criticaram a sociedade. E a sociedade não os desculpou. E a sociedade nunca os aceitou. O facto de, para além de cantor, para além de compositor e autor, seres também engenheiro, serve-te como base de sustento? Graças a Deus. Engenheiro do ambiente, não é? Sou engenheiro do ambiente e sou engenheiro agrónomo. Agrónomo. São as duas coisas. Engenheiro técnico agrário, portanto, engenheiro agrónomo. E, portanto... E exerces? Hoje em dia, exerço um pouco de tudo. E sempre exerci. Aliás, o maior projeto hortofrutícola do país, que eu teve, já não é, que eu vendi, fui eu que o fiz com 28 anos. 6 campos de futebol cobertos de vidro, na Zambuja. Fui o primeiro exportador de produto perecível para a Europa. Produto perecível, tomate, feijão verde,
flores, cravos, ciclamens, por aí fora. Portanto, tive 6 hectares cobertos de vidro, com uma tecnologia que só agora é que começa a ter. Na altura não havia computadores. Já era Estavas à frente do teu tempo? Sempre tive. Inclusive, produção e água penta, cada um toma o que quer. Precisamente, basta alguém mais atento, os mais jovens, irem ver, porque os da minha idade, os da nossa idade, sabem perfeitamente qual foi a minha trajetória e qual é. Irem à minha obra musical e vão perceber que nada do que está a acontecer é novo. Não aconteceu. Exatamente, que é novo. Que não é novo e que já aconteceu. É preciso ir pesquisar. Olha, uma coisa que não é nova e, obviamente, fazendo um bocadinho a trajetória... Agora há falta de verdade, há falta de humildade. Mas isso é em todas as atividades. Pois. Não é só nesta. Nós homens somos todos iguais. Somos todos iguais. Mas olha, não posso deixar passar, obviamente, a oportunidade para referir estes dois dramas que aconteceram em 2017, um no verão, outro no outono, que são os incêndios florestais em Pedrógão e agora nas regiões norte e centro do país. Independentemente de todas as culpas, sai ministra, entre ministro, isso não interessa nada para a história. Qual é a tua opinião? Porquê é que isto acontece de ano a ano? Eu recordo-me só que o presidente Jorge Sampaio, e era uma pessoa de lágrima fácil, ficava absolutamente consternado pela inevitabilidade de um incêndio no ano seguinte. Começou a 1 de junho, começa oficialmente a época dos incêndios florestais. Não é admissível. Não é admissível. E o problema é que eles hoje em dia até falam durante estes últimos anos já começam a falar não se fez nada. E eu, nas entrevistas todas durante 40 anos, e como engenheiro agrónomo, sempre fui falando da agricultura e da floresta. E já apontava, e portanto isto está tudo escrito, há mais de 30 anos que eu falo na falta de ordenamento territorial e do ordenamento da floresta. Eles agora já começam a falar. O problema dos guardas florestais, já eu falava também há 20 anos, e os guarda-rios também. E foram profissões que foram extintas. Foram extintas. E o que é que eles fizeram? E, por exemplo, este ano, estão muito preocupados, muito bem, com os proveitos económicos, com o que está a acontecer à economia, que está a crescer, por aí fora, e, portanto, não querem gastar os fluxos financeiros na floresta. Não é este governo. É este governo, o anterior. O anterior e o anterior. O anterior, que é ora laranja, ora rosa. Ora laranja, ora rosa. Portanto, o Partido Laranja e o Partido Rosa têm todos a mesma culpa no cartório. E os Presidentes da República também. Não ponham o rabinho de fora, porque também têm culpa. Ainda ontem vi numa manifestação à frente da Assembleia do Parlamento? Do Palácio, não, do Palácio Presidencial. Do Palácio de Belém. Já chega de afetos. Quando as pessoas começam a pensar que o Presidente da República tem que intervir mais do que apenas dar um abraço ou um beijo, mas aliás tem feito. Pois, mas isto não vai com beijinhos. Isto não vai com beijinhos, já não vai com beijinhos. E uma vez que se deixou queimar, bem, os focos nestes 40 anos, depois do 5 de Abril, já deram não sei quantas vezes voltas ao país. Já deram não sei quantas voltas ao país. E continua-se a informar dos mesmos erros ou das mesmas omissões. O que é que está errado? Não? Os investimentos de técnicos no Ministério da Agricultura. Eu sou técnico do Ministério da Agricultura na situação de licença ilimitada. Eu não volto para lá. Não me interessa para nada. Para ganhar 1000 euros, não me interessa para nada. Portanto, quando se paga a um engenheiro de primeira no Ministério da Agricultura 1000 euros, não vamos ter com certeza bons técnicos lá. Com não sei quantos anos de experiência. Exatamente. Não vamos lá ter com certeza engenheiros. Não vamos. Portanto, os investimentos no Ministério da Agricultura, os investimentos na floresta, no agricultor, na limpeza, na vigilância e, obviamente, na formação dos bombeiros. Eu tenho amigos meus bombeiros, com quem eu venho falando há muitos anos, e ainda ontem ouvi um professor universitário, que é a segunda vez que eu ouço, ia falar muito bem,
e a dizer exatamente, apontar o erro. O problema também da formação dos bombeiros. Não vamos exigir que um bombeiro de Mãe Martins conheça a floresta em Pedrógão, ou em Oleiros, ou na Serra da Estrela. Onde nunca estiveram. Onde nunca estiveram. Eles caem, basicamente, Nuno, não sei se concordas, eles caem ali de paraquedas. E repara, eu não percebo porque é que a Europa... Vamos lá ver. O problema não é só com Portugal. Se nós olharmos para a Espanha, também tivemos imensos fogos. O problema, bem sei que nós tivemos 4 vezes a área mais ardida do que este de Espanha. Todavia, porque é que temos uma NATO para a guerra e não temos uma NATO para a paz? Porque é que não temos uma base central, um ponto central da Europa, com os canadeiros todos que forem precisos, 100, 200, 500, pouco me importa, para levantarem, meia hora depois de estarem num país, seja ele Portugal, seja ele a Roménia, para combater o fogo que está a acontecer. Portanto, a Europa, e temos duas Europas, a Europa do Norte e a Europa do Sul. São duas realidades sociais, políticas e logísticas e geográficas. E, portanto, os problemas do norte da Europa não têm nada a ver com o Mediterrâneo. Portanto, toda esta situação magrebiana junto ao Mediterrâneo tem que ser vista de outra forma, com outras fragilidades que o norte não tem. A Europa Unida é uma miragem? A esse nível? Não é uma miragem, não existe. A miragem a gente ainda a vê. Neste caso, nem isso. Nem isso. Mas vamos ter que criar, falar muito sério no governo europeu, não é? Como criar uma base central de defesa do património sinergético europeu. Porque isto não é deixar. Vamos lá ver. Há excesso de leite na Europa. Há excesso de carne na Europa. Há excesso de alface na Europa. Portugal já não precisa de fazê-lo. Subsidia-se Portugal para que não cultive. O que é que acontece? A agricultura fica abandonada. Isso vem dos tempos do governo do professor Cavaco Silva? Com certeza. Com certeza. E desde então... Deram dinheiro a Portugal para deixar de produzir. E, portanto, hoje em dia estamos presentes em quase, outra vez, na monocultura que tanto se criticou. Antes era o trigo, agora é a vinha e a oliveira. Tomam conta do país. Mas aqui há umas dezenas de anos nós éramos o principal produtor de cortiça, por exemplo. Fomos. Onde é que estamos agora? Fomos. Repara, ninguém quer investir numa árvore que demora 50 anos a produzir. Então o Pinhal de Leiria e outras regiões, Serra da Estrela, vão demorar quantos anos? Na tua opinião? Não vão demorar muito tempo. O Pinheiro, digamos, em 10 anos está... Mas são 10 anos? Pois, o problema é esse. O problema As aqui, pastagens, por exemplo. Sim, mas o problema, sabes, o problema é que há que pensar na floresta. Que tipo de floresta é que temos? Quais são as espécies que nos interessa? Como é que vamos comercializá-la? Como é que vamos rentabilizá-la? Repara, quando se fala nisto tudo, tem-se falar nas cooperativas de crédito, as caixas agrícolas. A montante e a jusante do problema. Portanto, a jusante está a comercialização, a montante está o crédito. Portanto, enquanto não se unir o crédito agrícola, as cooperativas de crédito, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, portanto, o que é que quer dizer mútuo? O crédito é solidário entre todos. Portanto, temos que voltar à máxima do António Sérgio, que foi o grande criador do cooperativismo em Portugal, é assumir que temos que fomentar cooperativas a sério, com gestões cuidadas e honestas. O associativismo. Sem o associativismo, não há agricultura que perdure. A montante e a jusante. Como te digo, para arranjar o crédito para o investimento, para arranjar a comercialização, passa para o escoamento dos produtos. E então, a agricultura está no meio, ela vai se desenvolver na forma que nós reclamamos. Não é plantar vinha onde bem se entende,
nem o Oliveira onde se bem entende, nem o Pinheiro onde se bem Há entende. regras. Tu não podes fazer a tua casa de qualquer maneira em Lisboa. Em Lisboa, em qualquer sítio. Em qualquer sítio, exatamente. Tem um projeto de arquitetura, tem um projeto de especialidades, o que é que fazes com as águas, o que é que fazes com as águas para beber, com a água águas com os esgotos, com a eletricidade, com a segurança, não é? Principalmente depois tens uma licença de construção, depois tens uma licença de utilização. Existe isso para a agricultura? Não. Olha, Então, e se fosses convidado de hoje para amanhã para ser Ministro da Agricultura, por exemplo, quais eram assim, as primeiras medidas que tu tomavas? primeiro que tudo, uma equipa séria para estudar o ordenamento de todo o território. Não estás a sugerir que esta não é. Não o é. Que eu que não é o quê? Que esta não é séria, aquela que está atualmente no Ministério da Agricultura. Não, não é séria. Não é séria, claro que não é séria. É uma hipócrita. É hipócrita. Não se tem gente competente, nos sítios certos, com maturidade suficiente, com experiência suficiente, com sabedoria suficiente e com, inclusivamente, com equipas formadas. Para fazer, de facto, um projeto que seja execuível, prático e dinâmico. Repara, o aeroporto da Bota. Quantos milhões não gastamos nós para pensar no aeroporto na Bota? Eu já sabia, e não sou técnico disso, Que era impossível. mas sou piloto planador, sabes? Eu sou piloto planador. E que não era possível fazer na Bota. Por três coisas essenciais. A parte geográfica, com o monte, que é o Monte do Ajojo, que lá está, era preciso arrasá-lo todo, com os ventos dominantes, com a atmosfera dos nevoeiros e com os povoados, com as imensas aldeias que existem ali à volta. Portanto, não adiantaria nunca. Nunca. Além do mais, não justificaria. Ora bem, se eu fosse alguém com o poder para determinar uma opinião, eu faria sempre um aeroporto, sim, que é preciso. O aeroporto de Lisboa é um caos. Hoje em dia é um caos. Já atingiu o limite. É um caos. Era fazer entre Lisboa e Badajoz. Porque o famoso TGV é fundamental que vá para Badajoz, que liga Lisboa à Europa. É obviamente que é preciso. E é preciso uma cidade aeroportuária entre Lisboa e Évora. Onde não há problemas com a atmosfera, com a geografia, com a densidade populacional e, inclusive, com a falta de desenvolvimento. Mas sabes que a maioria das pessoas, quando pensa em era tão fácil. Mas quando pensa em Évora, Évora é muito longe de Lisboa. Mas esquecem-se que nos aeroportos principais de Londres ficam a centenas de quilómetros a centenas, mais de 120. A Évora, hoje em dia, está a 140 km de Lisboa. Hoje em dia, 140 km de Lisboa são 45 minutos no máximo. A andar relativamente bem, Com dentro dos limites. Com o TGV são 10 minutos, um quarto de hora. Não é por aí. Falou e disse o engenheiro Nuno da Câmara Pereira. Daqui a bocadinho vamos convocar outra vez o fadista, está bem? Ora bem, Nuno, este é o fado É Bom para Chuchu, tem som brasileiro. Eu, no início desta nossa agradável, mas muito incompleta conversa que vai terminar daqui a bocadinho e com tanta coisa ainda ficou por dizer, eu falava aqui do baixamento do Brasil, que tem a ver com os Belmonte em Cantos Vil. Primeiro, Belmonte é o sítio, a localidade de onde partiu Pedro Álvares Cabral, certo? Certo. E depois, o Brasil, porquê falares agora do Brasil? O que é que o Pedro Álvares Cabral descobriu? Não, está bem, mas porquê esta homenagem ao Brasil? Eu conto. Eu pergunto isto porque achas que eu ia perguntar, o fado é conhecido no Brasil? Não sei. Olha, pouco me importa se é conhecido ou não é. Hoje em dia é bastante conhecido. Mais uma razão para eu lá estar. Vamos lá ver, isto aqui é um disco, um CD que pretende ser um CD de encontros e não de fusão. Portanto, foi de Belmonte, de onde partiram as velas para a descoberta do Brasil. As velas, não as caravelas. As caravelas. As caravelas. Claro que não partiram. Estou a falar enfaticamente, não é? E então, foi a partir daqui que aconteceu a verdadeira história trágico-marítima. Pedro Álvares Cabral não se ficou pelo Brasil, dobrou o cabo da Boa Esperança, o cabo das Tormentas, e foi para a Índia a seguir.
Isso parece que estás a falar da tua carreira, o Cabo dos Boa Esperança, o Cabo das Tormentas. Exatamente. Isto é o cabo das tormentas, não é? O que nós estamos a falar. Bem, mas portanto, no fundo, é a forma de explicar que há um Brasil imenso, 40 vezes maior que Portugal. O Brasil tem dimensão de Lisboa até aos Urais, até ao meio da Rússia. E o Brasil fala português. E o Brasil, os brasileiros são portugueses. Há unicamente 4 gerações que deixaram de ser portugueses. Nós, portugueses, não somos brasileiros, mas os brasileiros são portugueses. Mas olha que vais dizer isso a um brasileiro, ele quase que fica ofendido. Não fica nada, fica orgulhoso e fica contente. Sempre um tio e um avô e um bisavô. Não. Ele fica contente de ser português. Eu é que tenho pena de não ser brasileiro. O complexo é meu, não é deles. Eles só têm que ter orgulho, porque eles sabem perfeitamente que a gênese deles, a matriz deles, está em Portugal. Não é? A humanidade tem 50 milhões de anos, 50 mil anos, 350 milhões de anos, mas 50 mil anos é a Idade Moderna. Portanto, o que é 200 anos de independência do Brasil? Não é nada. Não é nada, é um grauzinho. Olha, Germano, são 4 gerações. De qualquer maneira, voltando ao CD, e o CD parte exatamente do sentimento da saudade, que é o sentimento mais português deles todos, e parte depois com a história dos navegantes, que Caetano Veloso cantou, que eu canto aqui, que é o segundo tema. Navegar é preciso... Os argonautas. Os argonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Esta frase de Fernando Pessoa diz tudo. E então, temos precisamente, acaba o CD com o sentimento, continuando, pelo sentimento do amor, da saudade, do perdão, da distância. Todos esses sentimentos da morte, do sentimento de perda, porque inclusive os nossos marinheiros, quando partiam, sabiam que metade deles não regressariam, mesmo assim iam. E depois acaba com o tema que é o Rio Azul, a Baía de Setúbal. A Baía de Setúbal. E a Baía de Setúbal está geminada com o Salvador da Bahia. Os descobrimentos, a descoberta, o achamento do Brasil. O achamento do Brasil. O achamento do Brasil, muito bem. E repara, aquela carta de Pedro Vaz de Caminha é extraordinária. Não diz que descobriu o Brasil. Acharam o Brasil. Claro, porque já não descobriram nada, porque já lá estava gente, não é? Sim, mas o cuidado que ele teve, o tratamento humano com que ele dá e descreve aquelas pessoas, aquelas gentes, é extraordinário. Foi diplomata. É de um humanismo enorme. Foi o que nós portugueses sempre fomos. Este CD pretende exemplificar o humanismo dos portugueses durante os tempos todos, que a poesia e a música reflete. Por isso mesmo este CD foi todo gravado no Brasil, misturando músicos brasileiros com músicos portugueses. Aproveito aqui músicos portugueses, o guitarra Fernando Silva, o viola Carlos Velez, que se misturou com o percussionista João Ceval, o Claudinho Guimarães e o próprio Luís Caldas, que é o grande Luís Caldas. Luís Caldas, que é o pai do axé brasileiro. Axé, para quem não sabe, é a música popular, da Bahia. A pop música brasileira. E então foi um projeto desenhado por nós todos e que conseguimos, não em fusão, mas num encontro em que o brasileiro sente que é música brasileira, o português sente que é música portuguesa. E o resultado é este. Olha, eu só espero, sinceramente, que não leves 8 anos a voltar cá, está bem? Eu vou dizer, é este CD que prova o meu mérito. Se o meu mérito for reconhecido, eu estarei cá outra vez. Se o meu mérito não for reconhecido, não consigo, nem tenho direito a cá estar outra vez. E durante estes 7 anos, precisamente, andei a refletir sobre esse meu mérito, se o tinha ou não o tinha. Concluindo, afrontei-me. Portanto, um disco é sempre uma afronta e um confronto que o artista tem perante si e perante os outros. E perante o público, sobretudo. Muito obrigado, Nuno. Adorei ter-te cá e espero que voltes em breve. É boa notícia. Germano, eu gostei de reencontrar a tua juventude. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.